Bom dia a todos. Em nome do diretor-geral Valterizio Gonçalves Carneiro Júnior, do diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Douglas Francischini Toledo, e do presidente da Semana de Ciência e Tecnologia, professor José Roberto Campos, desejo boas-vindas a mais uma atividade da Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. Essa atividade faz parte da programação da SCT do Campus Três Lagoas e é uma forma de estimular o interesse de estudantes e servidores pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, além de despertar o interesse das comunidades interna e externa para ações desenvolvidas no IFMS. Informamos que esta apresentação está sendo gravada. Pedimos aos ouvintes que permaneçam com os microfones e câmeras desligadas e que não utilizem o chat durante toda a apresentação. Por ser este um canal utilizado por uma instituição pública de ensino, participantes que façam comentários com teor ofensivo, impróprio e com conteúdo de publicidade ou qualquer tipo de propaganda serão removidos. As opiniões expressas pelos participantes da transmissão não representam a posição institucional do IFMS. Agradecemos a todos pela compreensão. Todos os participantes devem ter feito a sua inscrição no sistema da SCT IFMS 2020 para estarem aptos a receber o seu certificado de participação ao final dessa atividade. Além disso, ao final da atividade, os participantes cadastrados poderão concorrer a um headset. Todos os interessados em participar do sorteio devem se comprometer a retirar o prêmio no IFMS Campus Três Lagoas nos próximos 15 dias, em horário estipulado pela comissão organizadora. Pois, por questões de logística, não poderemos enviar a premiação para outras cidades. Caso alguém ainda não tenha feito a sua inscrição no sistema, acessem o link no chat e verifiquem se ainda existe vaga disponível. A palestra de hoje é sobre a otimização com algoritmos bioinspirados usando algoritmos genéticos e será proferida por Agno Alves Vieira, engenheiro civil pela Unip Brasília, possui mestrado e doutorado em estruturas e construção civil pela UNB, professor do Instituto Federal de Goiás, coordenador do curso de bacharelado de engenharia civil no IFG Campus Formosa. Feita esta breve apresentação, convido Agno Alves Vieira para iniciar a palestra. Bom dia a todos. Vou projetar aqui a minha apresentação. Vou jogar isso aqui para cima. Compartilhar. Bom, esqueci o nome, Sueli. Esqueci o seu nome, como é que é o seu nome? Mara e Sueli. Mara e Sueli. Mara, muito obrigado pela apresentação. Eu coloquei aqui o título é Otimização com algoritmos inspirados usando algoritmo genético. Ficou meio esquisito esse título, mas eu coloquei ele aqui na apresentação, aplicação de algoritmos genéticos. Bom, como a Mara falou, eu sou... Deixa eu passar aqui, deixa eu botar aqui no mapa de apresentação. Isso. Bom, eu sou engenheiro civil, formado pelo Unip Campus Brasília e tenho mestrado e doutorado em estruturas de construção civil pela UNB. Eu estava observando que o campus de vocês aí, o Campus Três Lagoas, os cursos são voltados para de tecnologia da informação, né? Já de antemão vem falar que eu não sou um programador, né? Meu interesse para a parte de informática, ele vem sempre para resolver os meus problemas, né? Então, essa parte de programação, de inteligência artificial, ela está muito presente no nosso dia a dia. Então, é inevitável que as áreas que não sejam propriamente identificadas como de TI, por exemplo, é inevitável, a gente precisa estar antenado com relação a isso.
Nesse sentido, por eu não ser programador, eu sempre venho buscando coisas já prontas, né? Então, eu não estou aqui para apresentar a roda, né? Que nem diz o pessoal, né? Estou aqui para fazer um briefing, uma apresentação do que é praticado, né? E o que pode ser utilizado em qualquer área, né? Então, o campo da inteligência artificial e dessa parte computacional, ele pode ser utilizado em qualquer área, principalmente na área da engenharia civil, que é a minha área. Bom, seguindo aqui, eu venho primeiro aqui dizer o que é otimização. Então, uma definição bem curtinha seria o seguinte: consiste em encontrar a melhor solução possível para um determinado problema. Aonde que eu tenho presente isso? Eu tenho presente na engenharia, né? Então, na engenharia, seja ele engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, eu posso estar ali otimizando os processos, né? Eu posso estar otimizando a qualidade do material, né? Eu posso estar otimizando, por exemplo, no caso da engenharia civil e o meu campo de atuação, que é estruturas, eu posso estar otimizando a minha estrutura. Por exemplo, eu posso minimizar peças, né? Peças estruturais, né? Objetivando um custo menor. Tudo isso ali ele está inserido na parte de otimização. E lógico, né? Com relação a essa questão de redução de elementos, né? Eu tá lá ligado também à questão do consumo de materiais. Isso aqui é alguns dos exemplos que eu posso aplicar procedimentos de otimização. Uma outra área também muito comum é a área de economia, né? Então, eu posso estar ali otimizando custos, né? Então, a ideia é diminuir esses custos, né? Eu posso estar maximizando lucros, né? Eu posso estar minimizando prazos, né? Então, outra coisa também que eu esqueci de falar também tem a engenharia de produção. Não sei se tem alguém aqui da área de engenharia de produção, mas ela também está muito ligada a essa parte de otimização. E aqui eu trago aqui um exemplo clássico, né? O pessoal da informática aí deve ver esse exemplo aqui, que é o exemplo do caixeiro viajante, né? O que consiste esse exemplo? Ele pega o próprio nome diz, um caixeiro viajante, né? Um vendedor, né? Que ele tem que cumprir uma rota, né? Uma rota de cidades. E a ideia é o seguinte, que ele otimize o custo da viagem para percorrer o trajeto dele, né? Então, a ideia é o seguinte, que ele passe pelo menos uma vez em cada cidade e depois retorne. A princípio, a pessoa olha assim, nossa, mas isso é tranquilo. Bom, não é tranquilo, porque à medida que eu vou aumentando o número de pontos de parada ou de cidades, a complexidade do problema vai aumentando. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre o procedimento de solução, mas aqui tem um livro aqui do Applegate, aqui, de 2006, ele traz uma série de metodologias para fazer essa otimização desse trajeto, né? Hoje também, esse problema do caixeiro viajante, ele está tendo outras vertentes. Agora tem caixeiro viajante com custo de hotel, e aí vai tendo outras derivações. Bom, mas enfim, do ponto de vista matemático, como é que eu trataria o problema de otimização? Primeiro, eu tenho que estabelecer as minhas variáveis de projeto. Segundo, eu tenho que estabelecer as restrições, né, meus constraints, né, quais são as limitações dessas variáveis. E, em seguida, eu vou estabelecer o spark de busca, né? Esse spark de busca, ele vai me dizer aonde está lá a minha situação ótima. E com isso, eu chego à minha função objetivo, que é a função a qual eu quero minimizar ou maximizar. Então, todo o processo de otimização, ele consiste na minimização ou maximização de uma função objetivo.
Com isso, eu posso encontrar lá o meu ponto ótimo, que seria lá o meu valor que eu estou objetivando, né? Então, por exemplo, no caso lá do problema do caixeiro viajante ali, o meu ponto ótimo, o meu valor ótimo seria ali o trajeto que ele vai ter o menor custo, seja o custo associado à parte de distância ou outro custo que pode ser que insira dentro daquele sistema. Por exemplo, pode ser que esse caixeiro viajante dentro de uma cidade ali, essa cidade tenha trânsito, né? Pode ser que não necessariamente a menor distância seja tenha o menor custo de transporte, né? Devido à questão de trânsito e ainda vai. Então, isso aí são restrições que você vai colocar no seu problema. Então, aqui eu venho aqui com a minha notação, né? Então, eu posso definir aqui as minhas variáveis de projeto aqui, né? x1, x2 até xn, né? As restrições que eu vou estabelecer em cima dessas variáveis, né? E o meu espaço de busca, né? E minha função objetivo ali, ela vai estar compreendendo essas variáveis. Novamente, a ideia da otimização do ponto de vista matemático, eu maximizar ou minimizar essa função. Então, aqui eu coloco aqui um gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui à esquerda que mostra aqui um processo aqui onde eu estou querendo encontrar o ponto máximo, e aqui eu estou querendo encontrar o ponto mínimo. E aí vem a questão dos métodos de resolução, né? Então, eu tenho os métodos exatos. Algumas bibliografias encontrado como métodos clássicos, né? Então, entre os métodos exatos, se a minha função objetivo, as minhas variáveis da minha função objetivo tiver uma característica linear, eu posso utilizar ali a programação linear e eu posso utilizar o método simplex, por exemplo, né? Se as minhas variáveis que tiver dentro daquela função objetivo tiverem características não lineares, eu tenho que usar programação linear, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Método de programação linear sequencial, método de programação quadrática sequencial, método das direções viáveis, e tem vários. Eu coloquei só alguns exemplos, né? E aqui a gente tem algumas limitações, né? Então, dependendo do problema, eu não consigo aplicar esses métodos, né? Pode ser devido à complexidade desse problema, né? Eu não vou entrar muito nessa questão de complexidade, que o pessoal da informática, eles tratam isso aí de uma forma bem mais, digamos assim, mais detalhada, né? Que a complexidade desse problema, no caso da informática, pode entrar outras variáveis como o tempo de processamento. E, às vezes, tal processo não seja adequado devido a esse tempo de processamento. E aqui, eu trago aqui um outro ramo aqui, os métodos aproximados. Então, a diferença aqui, lógico, né, a questão do método exato, ele vai te dar um valor exato, né? No caso do método aproximado, ele vai aproximar aquele valor do ótimo. Às vezes, devido à complexidade do meu problema, eu não vou conseguir aplicar lá, como já falei, o método exato. Mas, aplicando o método aproximado, eu já chego a uma solução que seja adequada para o meu problema, né? Então, trago aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, eu tenho, dentro dos métodos aproximados, eu tenho métodos estocásticos, né? E a ideia é que eu gere soluções arbitrárias, né? E ali, dentro dos métodos estocásticos, também tem uma outra gama de metodologia de aplicação. E aqui eu tenho aqui os métodos heurísticos, né? Que ele vem, assim, bom, assim, falando do método de uma forma bem geral, seria um método ali de tentativa e erro, né? Não sei se a frase seria tentativa e erro, mas vai mais nessa linha que eu vou gerando soluções ali e eu vou avaliando se aquela solução é boa ou não. Depois eu vou comparando com ela. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos dos métodos heurísticos, né?
os algoritmos bioinspirados e aqui também o recozimento simulado, né? Vou falar um pouco de recozimento simulado. Recozimento simulado, ele é inspirado no processo de resfriamento de chapas metálicas, né? Então, aquela acomodação ali térmica ali é a fonte de inspiração desses algoritmos. Já os algoritmos bioinspirados, o que o algoritmo tenta realizar? Ele, como o próprio nome diz, né, ele é inspirado pela característica, pela natureza, né? Então, o que ele tenta simular? Ele tenta simular os processos que são encontrados na natureza, né? Como processos evolutivos ou comportamento coletivo de determinadas espécies, né? Então, com relação à parte de processos evolutivos, o que é observado? Observado que a natureza, ela sempre vai evoluindo e os processos vão sendo otimizados naturalmente. Então, a ideia do algoritmo inspirado, né, e tem a computação que eles chamam de computação bioinspirada também, né, ela vem tentando simular esses processos, né. E com relação à parte do comportamento coletivo, né, é observado que algumas espécies, né, eu vou falar mais adiante sobre colônia de formigas e colônia de abelhas, né, o processo de interação entre elas, né, ele tende a ser otimizado à medida que que as interações vão ocorrendo no intuito da sobrevivência, né? Então, no caso ali, vou falar mais à frente, no caso da colônias de formiga ali, a ideia sempre é a questão da busca pelo alimento e também da colônias de abelha. E aqui, esse paper aqui, eu encontrei a semana passada, e ele é um paper muito original e muito atual, quer dizer, desculpa, ele traz aqui, olha, a série de algoritmos bioinspirados que já estão sendo estudados, né? Então, aqui ele dividiu aqui em 4 ramos, né? Primeiro seria baseados na evolução, né? Depois baseados na inteligência de enxame, né? Que é o comportamento, né? Depois baseados na ecologia e aqui os multi-objetivos, né? Então, só para elucidar, o que seria o multi-objetivo seria onde eu estou, onde o meu objetivo de otimização ele não restringe a um valor só, ele excede esse um valor, vários valores, né? Então, aqui, no caso aqui da base evolucionária, eu tenho vários aqui, né? Eu tenho redes neurais, eu tenho algoritmos genéticos, eu tenho estratégias de evolução, tenho evolução diferencial, né? E aqui na parte aqui da inteligência de enxame, eu tenho aqui o anti-colony, né? Colônias de formiga, colônias de abelha, o enxame de... Não é enxame, não, esqueci a palavra, o cardume de peixes, né? Inteligência de pingo d'água, algoritmos de vagalume. Então, tem uma série de algoritmos bioinspirados que está aí, né, para a gente estudar e ver se ele é viável ou não para o nosso problema. Aqui, o CAR 2016, ele traz um fluxograma mostrando a evolução desses algoritmos, né? Então, aqui ele vem colocando aqui a questão aqui dos métodos heurísticos, né? E passando aqui para os meta-heurísticos, né? Que aí já essa palavra meta é a modificação, né? Então, já tem colocando ali uma inteligência maior dentro desses algoritmos, né? E aqui ele começa aqui com as redes neurais, né? Na década de 70. Aí ele vai lá para o algoritmo genético, aí aqui tem um negócio do sapo, aqui tem a colônia de formigas, né? Partículas SUEM, né? Enxame de partícula, né? Aqui bactéria, busca do cuco. Então tem uns nomes até engraçados, né? Busca do cuco é interessante. Algoritmo da vagalume, né?
E aí aqui vai até, deixa eu ver, algoritmos de morcego, né? Então tem diversas situações aonde você pode estar lá se inspirando lá através do comportamento desses seres. Nesse mesmo paper, né, ele pegou e fez uma pesquisa sobre o número de artigos publicados na Scopus, né, para determinar qual que era o percentual de publicação, visto essa infinidade de algoritmos bioinspirados. Né? Então, o primeiro aqui, disparado aqui, está os redes neurais, né, com 63% das publicações em cima de algoritmos bioinspirados. Né? Depois eu venho aqui com algoritmos genéticos, aqui um enxame de partícula, colônias de formiga e aqui colônias de abelha. Vou falar um pouco de redes neurais, mas redes neurais ela está mais ligado. Poderia colocar a otimização dependendo do processo que eu queira realizar, mas ela está mais ligada à questão do machine learning, né, do deep learning. Essa rede neural está mais ligada nesse sentido. Né? Então, ela tem aqui a origem aqui no McCulloch, né, e Pitts, né, que ele, em 1943, o objetivo era tentar gerar ali um neurônio artificial, né, um cérebro artificial ali, tentando simular ali o comportamento de um cérebro humano, por exemplo. Né? Então, aqui eu coloquei uma definição bem rasa, né? Este método tenta modelar a estrutura biológica de aprendizagem do cérebro através da geração de camadas de neurônios artificiais, né? Os perceptrons, né? Então, aqui eu tenho aqui um esqueminha aqui. Como é que funciona essa rede neural? Ele funciona através de camadas, né? Cada pontinho desse aqui eu posso tratar, né? Hoje, né? Eu posso tratar como um ponto de processamento, né? E aqui eu tenho as camadas de entrada, né, e as camadas escondidas e as camadas ali ali a camada de saída ali, o output dele, né? Então, a ideia desse algoritmo é que eu pegue uma determinada tarefa, né, e ensine essas minhas redes a executar essa tarefa, certo? E aqui, seguindo aqui, eu tenho aqui a otimização por enxame de partículas. Né? Então, ela tem origem, outra coisa, tirando esses outros algoritmos aí, tanto redes neurais como algoritmos genéticos, são algoritmos relativamente recentes. Né? Então, por exemplo, esse aqui do enxame de partículas, né? Ele teve aqui a origem aqui pelo Kennedy, né, e o Ebart, em 1995. Né? Então, a ideia é o seguinte: ele é inspirado no comportamento de animais, né, de cardumes, de peixe, né, bandos de pássaro, né, na busca do alimento, né. Então, o método ele começa com uma geração de N partículas, né, que seriam lá os meus indivíduos, né, e cada partículazinha dessa aí ela traz uma solução para o problema, né. E à medida que eu vou fazendo a interação entre essas partículas, essa solução ela vai sendo disposta num espaço onde eu vou posicionando ele à medida que essa solução vai se aproximando do ótimo. Então, tem aqui um esquemazinho aqui, essa dissertação aqui do Barbosa, 2017, recomendo, a dissertação bem lúdica, ele coloca um monte de figurinha lá, é bem legal, achei interessante. E aqui a ideia é o seguinte: eu vou ter aqui cada interação, aquela partícula, aquele indivíduo ali, que ele vai me gerar uma solução, ele vai ser posicionado dentro da solução da melhor daquela própria partícula, né? E depois eu vou ali caminhando para a melhor do grupo inteiro. Né? Então, aos poucos, as minhas partículas eles vão caminhando para a solução ótima, né? Ou seja, ou maximizando aquela função objetivo ou minimizando aquela função objetivo. E aqui eu venho aqui com otimização por colônias de formiga, né?
Então, como eu falei, né, esses modelos são relativamente recentes, né? Então, ele teve sua origem aqui em 92, né, por Marco Dorigo. E a ideia é o seguinte, é simular o comportamento das formigas na procura do caminho entre a colônia e a fonte de alimento, né? Então, o que é observado na natureza? Observado o seguinte, né? Que entre o ninho da minha formiga e o meu alimento, eu tenho um caminho. Então, fizeram-se alguns experimentos, né? E colocaram da seguinte forma: as formigas estavam caminhando do ninho até o alimento, né? E colocaram um obstáculo, né? Que foi observado que, com o passar do tempo, o caminho de menor distância era o caminho que tinha a maior quantidade de formigas, enquanto o caminho com maior distância era o que tinha a menor quantidade de formigas. Ou seja, esse caminho aqui seria o caminho ótimo, né? Ou próximo do ótimo, né? Como é que funciona isso? É observado o seguinte, que as formigas, elas deixam feromônio pelo caminho. Então, quando o caminho é muito distante, aquele feromônio, a tendência dele evaporar vai ser muito maior, visto que o caminho vai ser muito grande e a presença de outra formiga ali para detectar vai ser, a distância vai inviabilizar a que vem atrás sentir aquele feromônio. Então, quanto mais curto, maior vai ser a quantidade de feromônios ali naquele caminho. Por isso, a cada geração, eu tenho essa produção desse caminho ótimo, porque como o caminho é mais curto, então eu tenho ali uma presença, ou melhor, eu reduzo ali a evaporação desse feromônio. Então, esse algoritmo é baseado nessa ideia. Um outro algoritmo, seguindo aquela tabela lá do carro, é o colônias de abelha, né? Então, esse aqui é mais recente ainda, né? Ele foi proposto aqui por o Caraboga aqui em 2005, né? E o que ele tenta simular? Ele tenta simular a busca do alimento, né, realizado pela colmeia, né? Então, a ideia, a princípio, é a mesma do colônia de formigas, só que o processo é um pouco diferente, né? Então, o que o algoritmo faz? Ele divide os indivíduos, né, em abelhas trabalhadoras, abelhas oportunistas ou observadoras e abelhas exploradoras. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho aqui a minha colônia, né? Então, as minhas abelhas exploradoras, elas estão ali, ou melhor, vou voltar aqui. As minhas abelhas trabalhadoras, elas estão aqui ligadas diretamente à fonte do néctar, à fonte do alimento, né? Então, quando ela vai, ela traz ali uma informação, e aqui eu tenho aqui, observar na natureza, que essas abelhas, quando elas voltam da fonte de alimento, elas têm um processo de dança, né? Chama de dança. E o que é esse processo de dança? Ele ali vai dizer qual que é a distância e a localização dessa fonte do néctar, né? Então, essas abelhas, elas estão ligadas diretamente a essa fonte de néctar. Então, ela vai e volta, vai e volta. Enquanto, isso aqui é as abelhas trabalhadoras. Enquanto as abelhas observadoras, elas ficam observando ali e observando e mapeando qual que é a menor distância, né? Ou seja, a distância mais vantajosa para a colônia. Enquanto que eu tenho aqui as abelhas exploradoras, que elas estão ali explorando ali outras fontes de alimento. Então, a ideia é o seguinte, à medida que eu vou evoluindo, as abelhas trabalhadoras, né, quando esse néctar reduz muito, elas pegam e se transformam em abelhas exploradoras, né? Então, a ideia é sempre eu estar ali evoluindo ali para encontrar ali a fonte de alimento mais, digamos assim, mais fácil, né, e mais rica, né, para a colmeia. E aqui, finalmente, aqui, que é o objetivo final dessa apresentação aqui, é o algoritmo genético, né? Então, ele teve origem com Holland, né, em 75, né? Eu também tenho uma contribuição muito boa, esqueci de colocar aqui, do Goldberg, né, já depois em 82, né, que é aluno do Holland.
né? E esse método ele é baseado ali no método da teoria evolutiva de Darwin, né? Então, a ideia é que as espécies elas vão evoluindo para se adaptarem ao seu meio, né? Então, o Holland, ao observar isso aí, ele encontrou uma fonte boa para implementar algoritmos que simulem esse processo ali para otimizar determinadas atividades, por exemplo, né? E aqui, só para contar uma historinha dessa aplicação, né? Quando o professor Vinícius, né? O professor Vinícius que me convidou, né? E na época ele estava falando, não, Wagner, a semana da tecnologia, né? Semana de ciências de vocês, o tema era inteligência artificial, né? Aí eu falei assim, vixe, o que eu vou falar de inteligência artificial, né? Aí ele, não, Agnes, fala daquele negócio lá, você não estava mexendo com algoritmo genético? Eu falei, esse algoritmo genético que eu estava mexendo, esse aqui foi um projeto de pesquisa que a gente fez aqui no campus, né? Novamente, eu sou do IFG Campus Formosa, né? E a ideia era fazer otimização de barragens de concreto, né? Então, tinha eu e o meu aluno aqui, o Leilson, né? Hoje o Leilson ele está na... Como é que é o nome? UTFPR, né? Tô terminando o mestrado dele na UTFPR, né? Na época ele era aluno de graduação. E quando a gente começou com essa ideia de otimização de barragens, eu não esperava chegar no algoritmo genético, não. Vocês vão ver mais à frente, eu vou discriminar como é que é o processo. É um processo, basicamente, que eu vou otimizar a geometria transversal, né? Eu não achava que o problema era tão complexo, por isso que eu chamei esse aluno, né? Pensei, não, é tranquilo. Mas, inicialmente, a gente tentou aplicar o programação linear, mas por questão da interação das variáveis, aí não deu certo, né? Tentamos pensar outro método, aí o Leils falou assim, professor, eu estava vendo questão de algoritmo genético, sabe que não tem como a gente aplicar esse negócio, não? Aí veio uma outra problemática, que seria a questão da implementação, né? Aí eu falei assim, poxa, Leils, como é que a gente vai implementar esse treco aí? Aí ficamos procurando como eu já falei, eu não estou aqui para inventar a roda, eu sempre estou buscando coisas prontas que possam me ajudar a resolver o problema. Então, eu já mexi há algum tempo com o programa MATLAB, né, um programa de linguagem científica, né, inclusive utilizei ele tanto no meu mestrado como no meu doutorado, e lá ele tem diversos algoritmos prontos. Um deles é o algoritmo genético dele lá. Então qual foi a solução na época, né? Não, beleza, vamos pegar e vamos modelar matematicamente esse problema e vamos inserir no MATLAB e vamos ver qual que vai ser o resultado disso, né? Então, aqui eu trago aqui um paper que foi, um artigo, né, que foi publicado no Silance 2017, foi quando a gente começou a pesquisa, né? O Silance, para quem não sabe, é um congresso de mecânica computacional. E também essa pesquisa gerou um outro paper, né, que é nessa revista aqui, Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo e Projeto de Engenharia, né, uma revista espanhola. Então, rendeu bons frutos essa pesquisa. Vou aqui mostrar para vocês a ideia da pesquisa. Primeiro, eu vou falar para vocês, acredito que poucas pessoas aqui, se não, eu acho que no campus não tem curso de engenharia civil, né? Acho que é todo voltado para TI. Mas o que é uma barragem de concreto por gravidade? Então, aqui eu estou um exemplo aqui da barragem aqui do sul de Washington, né? Uma hidrelétrica, né? A ideia é o seguinte, essa estrutura toda aqui de concreto aqui, ela está aqui para conter, né, essa água que está montante, né? E a estabilidade dela, ela alcança a sua estabilidade devido ao seu próprio, ou melhor, ao seu peso próprio, né? Processo de gravidade ali, por isso o nome gravidade. Então aqui tem um outro exemplo aqui, né? Esse aqui é uma barragem aqui do Descobertas, aqui no DF, né?
isso aqui, uma parte de soleira livre aqui, onde eu tenho aqui o meu extravasor aqui, né, minha extravasor da minha barragem. E como é que é o formato dessa barragem? Geralmente, essas barragens, ela tem esse formatozão aqui, um formato trapezoidal, né? E a ideia é o seguinte, essa barragem aqui, ela tem que, lógico, ela tem que conter o volume de água que está montante, né? Ou seja, ela tem que barrar aquela água, ela tem que gerar aquele reservatório, né? E além dessas solicitações, que é devido ao empuxo aqui de água montante, eu também tenho empuxos devido à supressão, né? Porque essa parte aqui, ela está toda submersa, né? Essa parte aqui toda submersa, né? Eu tenho um fluxo de água aqui que passa aqui, infiltra aqui no solo e gera essa supressão. Em alguns casos eu tenho a água montante também que vai gerar aqui uma solicitação, né? E essa barragem aqui, para ela estar parada, para ela estar estável, né? O que eu preciso aqui é que o próprio peso dela a estabilize, né? Então, a estabilidade dela, né? A segurança dela vai ser atingida devido à sua geometria. Então, tem essa geometria aqui, tá? Aqui essa maçona aqui de concreto aqui dentro dessa geometria. Vou voltar aqui. E aí, sempre vem a questão, qual seria a melhor geometria, ou melhor, a menor geometria que seja segura e economicamente, do ponto de vista, seja barata, né? Então, sempre vem essa questão. Foi uma das motivações iniciais desse projeto de pesquisa, né? Porque na literatura, você encontra ali algumas dimensões ali que os autores colocam ali, mas aquelas dimensões, depois a gente viu que elas não alcançam realmente a menor dimensão possível para aquela barragem. Pois bem. Opa, fui longe demais. Pois bem, essa segurança, ela é estabelecida aqui, no caso do Brasil, pelos critérios de barragens, né, pela Eletrobras, né, e ela tem aqui 3 fatores, né, então eu tenho segurança flutuação, né, então eu vou voltar aqui só para a gente ver aqui, né, essa solicitação aqui, ela tende a flutuar a minha barragem, né, então eu tenho que ter essa segurança com relação a essa flutuação. Essa barragem também, devido a esse carregamento aqui que está montante e o carregamento de supressão também, eu tendo a tombar ela, né? Ela tomba, né? Então, eu também tenho que garantir a segurança com relação ao tombamento. E, finalmente, eu também tenho que garantir a segurança com relação ao deslizamento. Então, essa barragem aqui, ela pode deslizar, né? Então, com isso, eu tenho essas seguintes equações, né? Então, onde eu tenho aqui eu vou, a resistência que eu vou adquirir devido ao peso próprio, tanto com relação à flutuação, né? Que o próprio peso dela tem que ser maior do que aquela carga de supressão que vai jogando ela para cima. Eu tenho que ter um momento de tombamento também maior do que o momento resistente tem que ser maior do que o tombamento, e aqui eu tenho a parte de deslizamento que tem, entre outras variáveis, tem aqui o Mi, que é o coeficiente de atrito, né, e o C aqui, o coesão. E aqui, os coeficientes que a Eletrobras coloca, né, por exemplo, no caso aqui no caso de carregamento normal, né, eu tenho aqui para flutuação eu tenho 1.3, para tombamento eu tenho 1.5, para deslizamento eu tenho 1. E aqui eu tenho outros tipos de solicitações, né, como o caso especial, limite, né, e aí vai, e caso de construção. No caso desse projeto de pesquisa, a gente se concentrou só na parte de carregamento normal, né, essa outra parte aqui a gente não estudou. E aqui, voltando aqui para a questão do algoritmo genético, né, então eu pus o problema, né, o problema era aquele, né, a ideia é diminuir, minimizar aquelas dimensões ali, e
a ferramenta que a gente utilizou foi aqui o MATLAB, aqui, o algoritmo já implementado no MATLAB aqui do algoritmo genético. E a ideia desse algoritmo é o seguinte: eu tenho aqui um espaço amostral aqui, né? Aqui esses ciclozinhos aqui são pode ser situações de mínimos locais, né? Não necessariamente é um mínimo global. E eu tenho aqui a geração de uma população inicial. Então, vou lá, coloco a minha população inicial e ela está aqui espalhada aqui, né? E o que o algoritmo faz? Ele pega essa população inicial e vai, através de gerações, né, através dos filhos dessa população original, ele vai evoluindo, né? Então, aqui eu tenho aqui quatro formas, ou melhor, três formas aqui para a geração de indivíduos para uma nova geração, formação da nova geração. Primeiro, eu posso ter aqui aquele indivíduo que eu gerei inicialmente, ele já pode ser um indivíduo que tem uma alta aptidão, né? A gente vai lá falar da função fitness, né? E esse indivíduo, ele já pode passar direto para a próxima geração. Eu posso ter indivíduos que não têm uma alta aptidão, mas ele está ali, né, mais ou menos ali, aí o que vai acontecer? Eu pego ali e cruzo ele, eu pego a melhor característica de um com a outra melhor característica do outro. Então, fiz aqui o meu cruzamento. Então, primeiro eu tenho a parte do elitismo, né, e a parte aqui do cruzamento, né, o crossover. E, finalmente, eu posso ali pegar aquele indivíduo ali que teve uma característica muito ruim e fazer uma mutação nele, né? Aí ele pula para a próxima geração. E aqui ele traz aqui um exemplo aqui da convergência, né? Qual que é a ideia, né? Aqui ele colocou aqui a geração 60, né? Então, na geração 60 aqui, ó, os meus indivíduos estavam próximos aqui da minha solução ótima, né? Na geração 80 eles estão começando a se aproximar. Na 90 eles já estão lá quase próximo desse ponto ótimo. Aí na 100 ele chegou. Então, esse aqui é um exemplo aqui de como que uma forma lúdica de como que o algoritmo funciona. Outra coisa, esse algoritmo também foi também adotado pela gente pela facilidade também de implementação. Então, um algoritmo que não é um algoritmo complicado, né? Hoje, a pessoa pode falar, professor, não quero mexer no MATLAB porque o MATLAB ele é um programa pago, né? Hoje a gente tem já algoritmos já implementados no Octave, né, que é o simulado MATLAB, e também temos algoritmos implementados no Python, né, que é só você entrar lá com as variáveis lá do projeto para ele fazer isso, né? Então isso aí já está bem superado. E é lógico, tem outras variações do algoritmo genético, outras formas que eles tentam otimizar. Porque, se você for analisar, a princípio, ele tem um custo computacional razoável, né? Então, aqui você está observando aqui, ele dá um exemplo aqui de 100 gerações, né? Então, dependendo do tamanho do projeto, da função objetivo, essas 100 gerações, cada geração tem um custo computacional altíssimo. E aqui, inicialmente, para formular esse problema dentro do MATLAB, primeiro a gente tem que colocar aqui o meu espaço amostral, né? Depois eu tenho que colocar a minha função objetivo, né? A qual eu quero minimizar, e eu tenho que colocar as restrições que essas variáveis estão sujeitas. Então, aqui, vamos colocar o problema. Como é que foi posto o problema? Primeiro, a gente colocou aqui uma seção típica, né? Então, a seção típica, ela tem, primeiro, uma altura de montante, né, indicada aqui pelo HB, aqui a altura da crista, né, essa alturazinha que a gente chamou de altura de Tardóis, e aqui a altura da base. Então, com essas alturas aqui, ou melhor, com essas dimensões aqui, eu consigo encontrar a área. Novamente, esse problema aqui, a ideia é que essa barragem, ela fique estável por si só, né, pelo seu próprio peso. E o peso dela é encontrado em cima de quem? Em cima do peso específico do concreto, no caso que é a barra de concreto, né, vezes esse volume aqui. Como a gente pega faixas de 1 metro, né, então o objetivo aqui é encontrar só
essa área, né? Então, aqui está aqui a função, e essa função aqui, essa equação número 4 aqui, é, no caso, a nossa função objetivo, é a função no qual a gente deseja minimizar. E as nossas variáveis de projeto, no caso aqui vai ser o HB, o BC, o BX, o BC aqui de novo, aqui, tudo aqui vai ser as minhas variáveis de projeto. E aqui, algumas constantes, né, que eu tenho que adotar para resolver aquelas equações que está lá atrás, lá para extrair os meus fatores de segurança, né? Então, eu tenho aqui o peso específico da água, eu tenho o peso específico do concreto, eu tenho o peso específico do solo saturado, peso específico do solo seco, eu tenho a coesão da rocha, que vai entrar naquela função lá do deslizamento, o atrito, né? Fator de atrito parcial, coeficiente de atrito. Então, tem todos esses valores aqui, eles são constantes, né? Eles não vão mudar ao longo do processo de otimização e estão presentes dentro das equações lá para estimar lá meus fatores de segurança. Primeiro, só para relembrar, eu tenho que minimizar essa seção, mas eu nunca posso esquecer da segurança que a minha barragem tem que ter. Então, a ideia é que eu aproxime o máximo dos limites lá preconizados, no caso, pelo manual da Eletrobras. E aqui traz, né, que aqui as minhas constraints, né, as minhas limitações, né. Então, aqui, por exemplo, se eu não colocar isso aí, o algoritmo vai tentar reduzir ao máximo possível, vai chegar a zero, né. Então, eu não posso fazer isso. Então, ele tem que estar ali limitado a esses valores, né. Então, 1.3 ele saiu lá do manual da Eletrobras, 1.5 ele saiu lá do manual da Eletrobras, 1 ele saiu lá do manual da Eletrobras. E aqui um outro artifício que, no caso, o algoritmo do MATLAB executa é uma função de penalidade, né? Então, o que é essa função de penalidade? Ele pega ali, né, ele está associado ali à minha fitness, né, minha situação mais adequada, né? Então, ele vai ranquear esses indivíduos, né? Para quê? Quando ele ranqueia esses indivíduos, ele faz esse processo de escolha de quem que é apto ou não para ir para a próxima geração, ou fazer o cruzamento, fazer a mutação. E aqui alguns parâmetros que eu tenho que colocar no... esqueci de falar aqui, né? O Leilson, né, que é o meu aluno, meu ex-aluno, né, hoje está terminando o mestrado, né, ele desenvolveu toda essa rotina, né, a parte de geração lá dos fatores de segurança, e ele denominou esse programa aqui como OptiDAM. Então, o OptiDAM, ele é um programa que roda no MATLAB, né, e aqui os dados que eu tenho que colocar aqui no meu OptiDAM, né, tamanho da população, né, função de dimensionamento, né, ranqueamento aqui, a reprodução, né, pro elite, né, o cruzamento, né, o tipo de mutação, e aí vai. A penalidade, né, tudo isso aqui tem o dado de entrada ali para a parte do algoritmo genético dentro do MATLAB. E aqui, eu tenho aqui um fluxograma aqui do OptiDAM. Então, primeiro eu tenho que colocar aqui meus argumentos de entrada, né, ali o que eu vou querer, né, que são esses primeiros aqui. Depois ele vai gerar ali os meus indivíduos, né? Aí ele vai calcular aqui a minha função fitness, minha aptidão, né? E aqui ele vai avaliar os indivíduos através dessa função de penalidade. Então, através da função de penalidade, ou ele joga aqui para um lado e joga para o outro, né? E é isso aqui que vai dizer, vou selecionar, né, esse indivíduo para ir para a próxima geração. Como é que ele vai para a próxima geração? Vai ser o cruzamento entre dois indivíduos, vai ser o elitismo, vai ser a mutação. E aqui ele coloca aqui, se o critério for atingido, né, ele para aqui o meu processo de iteração. Senão ele volta aqui e vai rodando aqui para gerar uma nova geração. E para avaliar o programa, o que o Leilson fez? Ele pegou uma barragem da literatura, né? Ele pegou esse exemplo aqui da Goodstein, 2003, né? Esse aqui é um exemplo lá da tese de doutorado dela, que ela analisava justamente isso, só que ela não empregou nenhum processo de otimização, os processos dela foram todos manuais, né? E aí,
ele pegou essa barragem, uma barragem que tem altura aqui de 50 metros, né? Isso aqui é uma barragem fictícia, gente. Né? E a condição de carregamento dela, vou mostrar aqui a condição de carregamento dela. A condição de carregamento dela é isso aqui. Então, eu tenho aqui esse empuxo montante, eu tenho essa supressão. Essa supressão, ela dá essa variada aqui, justamente por conta desse dreno aqui, né? E aí aqui, ele pegou e fez a comparação do Optidan, né? Colocou aqui como otimização aqui com o que ela fez na época. Né? Então, algumas variáveis aqui, não são variáveis, são constantes, né? Que a altura de água montante, a jusante, é a mesma, né? Mas aí aqui ele começou a variar aqui as alturas, largura, né? Crista, e aqui vai. Nessa otimização aqui, acho que não coloquei aqui não, mas ele chegou aqui uma otimização de cerca de 10% em cima do que a Goodstein tinha feito. Então aqui eu tenho um exemplo, né, como é que seria a barragem otimizada, né? Então aqui a barragem otimizada aqui, ó, essa linhazinha vermelha aqui, ó. Você vê que ele reduziu aqui, no processo de otimização, ele reduziu essa base aqui, ó, ele diminuiu essa altura de cardóides aqui, ó, em relação à parte anterior. Então, o objetivo aqui foi alcançado, visto que ele alterou as dimensões para gerar a melhor resistência possível, né? Então, tanto a tombamento, né, como a flutuação. E aqui ele chegou a outra barragem hipotética aqui, né? Testando mais o Optidan, né? Esse aqui também está lá no paper do Silance. Que ele colocou aqui alguns dados iniciais, né? Que são essas variáveis aqui. Lógico que eu tenho que pegar e inserir um dado inicial para o programa e criando lá a nuvem a população inicial, né? E aqui, inicialmente aqui, ó, ele tinha esses valores aqui de segurança. Lembre-se que esse fator de segurança, flutuação lá, pela norma lá, 1.3, aqui tinha 1.9, então dava para reduzir bastante. Né? Outras constantes aqui, né? Desculpa, aqui ele fez da seguinte forma, até esqueci de mostrar aqui. Ele pegou, deixa eu colocar aqui para frente, fica mais legal. Ele fixou algumas dimensões, né? Para ver como é que seria o comportamento do programa. Por que ele fixou algumas dimensões? Porque em projeto pode ter situação que eu tenho uma dimensão que ela tem que ser fixa. Por exemplo, a altura, né? A altura dessa barragem, geralmente eu não posso mudar. Por quê? Porque ela está associada lá às questões hidráulicas dela, né? Então, a altura aqui do NA, da água de montante, ela é fixa. Né? Então, esse aqui eu não posso mexer muito. Né? Outras situações, então ele pegou e fixou lá as 4 variáveis que ele tinha lá. Em ambas elas, ele viu que sempre chegava ao mesmo resultado. Então, a redução sempre foi na ordem lá dos 10% ali, com relação a essa situação aqui. E aí ele evoluiu mais ainda. Ele pensou assim, professor, vamos tentar pegar uma coisa real para ver se dá para dar uma otimizada. Aí a gente, na época, a barragem da vez era o Belo Monte, né? Não sei para quem não conhece, Belo Monte é uma barragem que foi executada, acho que já estava rodando já, se não me engano. Uma hidrelétrica, né, muito grande, né? E aqui a gente pegou aqui um pedaço aqui para tentar fazer essa otimização. Como a gente não tinha acesso, né, só tivemos acesso ao projeto em si, a esse desenho em si, a gente não tinha acesso a mais informações, né, como as características de contorno, questão de propriedade do solo, né? A gente não tinha acesso, então a gente idealizou essas variáveis, né? Então, inicialmente, ele pegou essa seção aqui, e quando ele foi calcular aqui os fatores de segurança dessa seção, ele chegou a esses seguintes valores. Então, os limites do Eletrobras, aqui, por exemplo, por flutuação, é 1.3, e o que ele encontrou lá foi 4.5, ou seja, dá para reduzir bastante. Né?
O mais, digamos assim, o mais apertado aqui seria aqui o de tombamento, o tombamento e deslizamento aqui, 2,08 e o deslizamento 1,32. Então, é aqui ele colocou aqui a área de seção aqui, né, aqui em metros quadrados. E aqui os dados iniciais que ele colocou, né? Então, altura 80 metros, o tamanho da crista 6, a base 43 metros, né? A altura do tardóis 7, né? E aqui o que ele já tinha calculado lá atrás. E quando ele passou pelo processo de otimização do OptDown, ele chegou a esse valor aqui, 23%. Ou seja, teria como reduzir em 23% a área da seção transversal dessa barragem. Lógico, gente, aqui nós estamos considerando apenas o carregamento normal, né? Teria que fazer avaliação para os outros carregamentos, carregamento excepcional, carregamento limite, também teria que fazer uma análise de tensão também entre a barragem e o solo, né, que não foi realizado. Mas, a princípio, né, você já tem uma redução significativa, quase um quarto dessa seção, do ponto de vista dessa primeira análise aqui, é desnecessário. Então, você vê o tanto que a gente tem campo para mexer com essa parte de otimização, né? Imagina o quanto que poderia ser, eu estou falando aqui de milhares de metros cúbicos de concreto. Se você pensar que um metro cúbico de concreto num lugar desse, ele está lá de R$1.000 a 1.500, imagine o valor que eu poderia reduzir de custo dessa obra. E aqui, para avaliar o processo do algoritmo, né, o MATLAB ele gera aqui um gráfico aqui, onde ele está analisando aqui a genealogia das minhas gerações, né? Então, aqui nas linhas vermelhas eu tenho aqui a mutação, né? O que seria isso? Aquele indivíduo ali que não está muito apto, o programa vai lá e faz a mutação dele. E eu tenho aqui as minhas linhas azuis, que seria o cruzamento entre os indivíduos. E eu tenho aqui a minha linha preta, que seria o elitismo. O que é observado aqui é o seguinte, que você tem pouco indivíduo que foi passando de uma geração para outra devido ao elitismo. O que significa isso? Significa que o meu problema ele não teve uma convergência prematura. Então, uma das grandes problemáticas do algoritmo genético é eu obter uma convergência prematura. E o que seria isso? Eu estou encontrando um mínimo local, né? Então, o meu objetivo é encontrar um mínimo global. Então, quando o programa, ou melhor, a metodologia se depara com esse mínimo local, ele está incorrendo num processo de erro, né? Então, eu sempre tenho que ficar avaliando, tendo alguma metodologia para avaliar se esse método não está incorrendo nesse erro. É lógico, gente, voltando lá à parte inicial, todas essas metodologias, né, no caso aqui do algoritmo genético, que já é meteorítico, eles são soluções aproximadas, né? Mas não é porque ele é uma solução aproximada que eu vou distanciar muito do meu ótimo aceitável, né? E aqui mostra aqui o procedimento de convergência. Uma coisa também que o Leis colocou nesse programa foi os critérios de parada. Então, o critério de parada dele, o primeiro critério é o seguinte: se o máximo de interações, de interações que o meu programa pode executar é 100. E se eu tiver ali 50 gerações estagnadas, o meu programa para. Então, aqui a gente vê que de cara aqui, ele já deu aqui nas primeiras gerações aqui, ó, no caso que essa parte vermelha aqui, seria esses pontinhos vermelhos aqui, seria um valor ótimo, né? E esses outros que seriam a média de toda a população, você vê que aqui, de cara aqui, ele já encontra aqui já um valor aqui, né? Por isso que, quando ele se deparou logo com as primeiras gerações, o programa já encontrando já esse ótimo, né, ele foi aqui e avaliou a genealogia do programa para ver se realmente ele não estava encontrando ali o mínimo local. E aqui um esqueminha aqui da barragemzinha aqui do Belo Monte, aqui, com quanto que ela seria aqui otimizada, aqui, essa parte vermelha aqui, ó,
seria a parte em excesso, né? Novamente, essa situação aqui, a gente não teve acesso a todas as constantes de projeto, né? Mas, a princípio, a gente dá um bom norte que poderia ser reduzido essa barragem. Mas, lógico, novamente, né? Repeti aqui várias vezes, né? Precisa ser feito outras análises para realmente garantir a segurança dessa barragem, se ela tivesse essa dimensão aqui que a gente atingiu no final. Mas já é uma boa evolução. E aqui, essa aqui é as conclusões que o Leis tirou, né? Eu coloco aqui que as técnicas de algoritmos genéticos se provou como uma importante ferramenta, né, processo de programação de otimização de estruturas, né, e aqui eu estou falando da minha área, que é a área de estruturas, né, e, novamente, como a gente falou lá atrás, eu posso otimizar qualquer procedimento, né, então hoje o céu é o limite para essa questão de otimização, né. E aqui os resultados que foram encontrados, né, foram satisfatórios, então a gente encontrou bons resultados, né, tão bons que teve você vê, essa pesquisa, ela foi aceita no periódico internacional. Então, ela foi revisada por pares, né? Então, aí aqui, a partir dos resultados apresentados, observa-se que a análise computacional de otimização permite que se a escolha de seções transversais abaixo do concreto trapezoidal a partir de fatores de segurança mínimo. Então, aqui, eu posso já de cara escolher, né, uma seção que seja a seção menor possível. Aí depois eu vou fazendo, né, minhas verificações para ter toda a segurança necessária para aquele projeto, né. E lógico, né, cabe projetista avaliar, cuidar das condições de carregamento, né. Então, é isso aqui que é as nossas condições de contorno, né. A grande problemática que eu vejo em cima dos processos de otimização é sempre modelar fazer essa modelagem matemática, né? Então, o que eu vou colocar, como é que eu vou inserir isso no modelo, né? Então, isso aí é uma coisa que, digamos que eu acho que é a principal problema inicial no caso de otimização, seja com algoritmo genético ou com aqueles outros algoritmos lá baseado em chama de partículas, né, é sempre determinar aquela função objetivo. Algumas vezes, a situação não é muito clara, né? Então, isso aí que é sempre o tendão de Aquiles do profissional. Gente, muito obrigado. Então, está aqui o meu e-mail, né? E vamos para as dúvidas, né? Cadê a Mara? Bom, antes de iniciarmos as perguntas, pedimos que todos os participantes acessem e respondam o link do formulário de confirmação da presença, compartilhado no chat, necessário para a geração do certificado de participação. Lembramos que as declarações serão geradas apenas para as pessoas que estiverem inscritas no evento e que respondam a este formulário, que poderá ser preenchido apenas até 30 minutos após o final da atividade. Quem tiver interesse em fazer uma pergunta ao palestrante, coloque o seu nome no chat para organizarmos a ordem. Ô, Mara, eu estou vendo aqui que o Alisson está perguntando que não encontrou o nome do artigo. Eu vou colocar aqui, Alisson, para você ver. Cadê? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Ixi. Calma aí, só... A última postagem do Alisson, Agno, ele falou que já encontrou já o nome do trabalho no seu WhatsApp. Já achou. Ah, tá. Mas se encontrar, tá aqui, ó. Vou colocar aqui na coisa para eu olhar. Ricardo, você postou aqui, o link postado é apenas para inscrição. O link que eu postei até a última vez, até às 10h52, era o de inscrição. O que eu postei agora às 11h02 já é o de confirmação de presença, tá? Vou colocar novamente aqui, é o de confirmação de presença e que vai permitir a emissão do certificado para quem confirmar a presença. O Moisés está falando que está fora do período de registro. Ele está reclamando aqui.
É que para assinar só vai estar liberado meia hora antes e meia hora depois. Isso, então o link estará liberado para registrar presença a partir das 11h30, tá? Todas as atividades estavam programadas para 2 horas, né, de duração. Então, a partir das 11h30 vai estar liberado o link para certificação e vai ficar disponível até 12h30, horário MS. Aí aguardamos as perguntas. Ó, gente, eu fiz uma apresentação com 1 hora, porque eu achei que 2 horas, Ave Maria, muita hora, né, não? ninguém aguenta ficar 2 horas olhando para o computador, não. Quantidade de live que estamos vivendo nessa pandemia, né? Nossa Senhora. E as aulas? Como é que tá as aulas aí online? Estamos tentando. Modificando, a cada semestre a gente vem tentando melhorar, né? Obrigado, Alisson, pelo elogio. E os alunos estão achando bom essa semana? Tem alguém para falar aí? Semana de tecnologia? Dá para fazer engenharia online. Não, dá para fazer engenharia online. Só não sei se vai ser muito fácil. Ó, a semana tá boa. O Ricardo tá falando que a semana tá boa. O pessoal aqui do IFG aqui de Formosa também tá tentando produzir essa semana da ciência, mas está meio confuso aqui ainda. A gente está meio brigando ainda com esse tal de ensino remoto. É um negócio complicado. Não sei como é que vocês estão vivendo aí, mas aqui está difícil. Conexão. Difícil. Conexão. Tá difícil. Cai. É um negócio difícil. O Ricardo está falando aqui do Vitor. Nossa, Ricardo, eu tive tanto aluno Vitor. Tá todo mundo ansioso, né? Porque a gente possa voltar. Mas... Nossa, eu também, eu não aguento mais esse tal de ensino remoto. O negócio é dar. O Ricardo tá querendo fazer. Quem tá querendo fazer engenharia online? Não, engenharia online não presta, não, cara. O negócio é você ter interação lá, ir pro laboratório, conversar com o povo. O Roberto não conseguiu se inscrever, ó. Se inscrever ou fazer a certificação? Se inscrever ainda está liberado. A gente vem tentando, né, fazer o possível para manter as aulas, mas todo mundo sabe que nada substitui presencial, né? Não tem jeito. O tal do presencial é o... Bom, assim, eu sou meio avesso a essa questão do remoto, né? Porque a grande questão é o seguinte, quando a gente fala desse tipo de ensino e colocasse ele como o EAD, né? O que a gente está praticando hoje não é EAD. O EAD é um negócio mais sistematizado, né? Bom, não sei como é que o pessoal... Aqui a gente coloca como atividade não presencial, porque não somos EAD, né? Sim, eu não sei como é que vocês estão fazendo, mas, por exemplo, no nosso aqui, cada semana é um leão que a gente mata, né? Porque não tem nada pronto, né? Então, quando é o EAD e tem todo o curso pronto, é mais fácil para o aluno, é mais fácil para tudo, né? E é mais fácil para o professor, lógico, né? Que tem tudo pronto, né? Porque no EAD tem o professor, tem a figura do tutor, tem toda uma equipe ali fazendo aquela gestão ali e tirando dúvida e ajudando o aluno. Está todo mundo se transformando, né? Esses vários atores dentro do EAD que nós não tínhamos. Então, aí todo mundo tem que fazer tudo do mesmo, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu mesmo, com os meus alunos aqui, eu tive que dar passe livre no WhatsApp, né? Então, tá com dúvida, manda no WhatsApp, porque fica difícil para o aluno também, entendeu? Não sei como é que vocês estão fazendo aí. A gente está com várias vertentes, né? Porque tem, da mesma forma que é difícil para o aluno, é difícil para o docente também, né?
Temos professores que estão em outros estados, e aí entra essa situação da internet, né? Então, é bem complicado. Vocês também sofrem disso. Campos do interior sempre é assim, né? Professores não gostam de ficar no campo do interior, né? E nós somos divisa de estado, né? Ixi, pior ainda. Para onde é? Goiás, como é que é? É estado de São Paulo, Paraná. É tudo ali próximo, né? Roberto, você conseguiu se inscrever? Eu mandei o link de inscrição também, e aí só reforçando, pessoal, o link de certificação também já postei no chat, só que ele só vai estar liberado para acesso a partir das 11h30 até 12h30. Bom, se não tivermos perguntas, nós podemos partir, nós teremos um sorteio, né? Se quiser já fazer o sorteio e caso tenha perguntas ao final, né? Aí o Agno que nos... Para mim, tudo bem. Estou aqui à disposição. Então, beleza, vamos dar continuidade aqui. Como dito inicialmente, nesse momento, vamos fazer um sorteio de um headset. Todos os interessados em participar do sorteio devem se comprometer a retirar o prêmio no IFMS Campus Três Lagoas nos próximos 15 dias, no horário estipulado pela comissão organizadora, pois, por questões de logística, não poderemos enviar a premiação para outras cidades. Então, peço que todos os interessados coloquem o nome completo no chat agora. Lembramos que todos os interessados devem estar cadastrados na atividade. E a Sueli está colocando lá no sorteador o nome de vocês. Vocês já vão conferindo. O Roberto postou que não conseguiu fazer inscrição. Qual o link que você está tentando fazer a inscrição? É que postamos 2. Roberto, tenta mais uma vez, por gentileza, nesse último que eu enviei agora. Não vamos encaminhar o headset para outras cidades, apenas para busca em Três Lagoas. Se você se prontificar nos próximos 15 dias e vir buscar no campus, com horário marcado com a comissão, porque a gente está com atividade restrita no campus, aí você pode se inscrever. Matheus perguntou se alguém pode retirar. Eu acho que ele pode... Não, pode, porque na comissão foi falado com documento de RG, CPF da própria pessoa e identificação, né? Então tem que ser a própria pessoa a retirar. Roberto, estou aguardando você me confirmar se conseguiu se inscrever, tá?
Roberto, sai do seu acesso lá no site da Semana de Ciência e Tecnologia e entra novamente com esse link de inscrição, porque eu fiz isso e deu certo. Eu saí, aí entrei novamente, ele foi na página lá que aparece o nome da atividade, se inscrever, aí eu cliquei e em cima ele já pediu a confirmação. Eu saí e entrei novamente. Você fez essa tentativa, Roberto? Nós estamos com um tempo bem folgado aqui. O link de confirmação de presença mesmo só vai ser liberado a partir das 11h30, então a gente pode aguardar, dá para aguardar. Roberto, coloca seu e-mail aqui no chat para mim, que eu abro um outro Meet aqui e você compartilha sua tela para eu poder te auxiliar.
Eu vou falar o nome das pessoas que estão no embaralhador, e aí se tiver faltando alguém que ainda queira inserir, né, para adicionar o nome no chat. Natália da Conceição Cruz Silva, Ricardo de Carvalho, Lucas Padilha dos Santos, João Pedro Yukimi Sato, Eduardo Moreira Bezerra, Maikson Turrico Pereira, Gustavo Baggio, Renildo Cardoso Nunes Neto, Camila das Neves Gaspar. Roberto, eu encaminhei o convite por e-mail também, mas postei aqui. Eu peço que só o Roberto entre nesse Meet, tá? Para ele poder compartilhar a tela dele comigo e eu poder auxiliar ele na inscrição. Gente, só para lembrar, quem tiver interesse, tiver alguma coisa na área desse gênero de otimização, tiver interesse em entrar em contato comigo, não sei se todos viram meu e-mail, é só entrar em contato que estamos aqui de prontidão aqui do Campus Formosa aqui para ajudar no que for possível, né? Eu sempre me interesso em expandir as minhas linhas de pesquisa, né? Essa parte, esses últimos papers que eu mostrei na apresentação foram papers que eu achei esse ano. Foi esse ano, né, 2020, né? Então, é uma coisa que está evoluindo, é uma coisa nova, né? Pode ser que tenha alguma coisa interessante para montar nessa linha de, por exemplo, nessa parte de enxames de partícula, né? Está crescendo bastante, né? Então tem ali o bee colony, né? O colônia de abelha, né? Ele já tem já um outro que eu não mostrei, né? Que é a parte genética dele, que mistura um algoritmo genético com colônias de abelha, né? Então pode ser uma coisa que seja interessante para estar mexendo. Quem tiver interesse. Sueli, apareceu para você aí algum pedido? Sim, o Roberto pediu para participar. O link que eu encaminhei para ele não é pelo e-mail da SCT, tá? Eu mandei pelo meu, do Instituto Federal, aí eu já estou em outro Meet com ele aqui, tá bom? Vou verificar aqui pedir para ele compartilhar a tela dele, para a gente ver.
Roberto, eu aceitei sua participação no link que eu te encaminhei, aí você entrou normalmente, só que agora lá apareceu a mensagem de que você saiu do link. Pessoal, já estou no outro Meet com o Roberto, tentando auxiliar ele na inscrição, tá bom? Só mais um momentinho.
Vamos aguardar mais um momentinho para o Roberto consegue fazer a inscrição e aí a gente continua. Sim, já está liberado para confirmação de presença. Aqueles que não forem participar do sorteio já estão liberados. Lembrando que tem que fazer a confirmação de presença para poder receber o certificado.
Oi, pessoal, retornei aqui. O Roberto caiu a conexão dele lá algumas vezes, voltou, ele falou que não tem interesse em participar do sorteio, né? Se ele tivesse, eu ia colocar o nome dele aqui e a gente ia prosseguir com o sorteio e depois ia dar continuidade lá para auxiliar ele na inscrição, que ele não está conseguindo. Mas como ele não tem interesse, Mara, você já confirmou todos os nomes no sorteador, tá certo? Já confirmei. Tá bom, então nós vamos dar continuidade, fazer o sorteio, e depois eu vou voltar lá para auxiliar o Roberto só na inscrição, para ele poder receber o certificado depois. Bom, todos aqui, vamos lá. Eduardo Moreira Bezerra. Como não tivemos perguntas, né, Agno? Pedimos que o vencedor encaminhe o nome completo, CPF, celular, para o e-mail sct.tl@ifms.edu.br para contato. Agradecemos ao Agno Alves Vieira pela oportunidade de conhecimento sobre otimização com algoritmos bioinspirados, usando algoritmo genético, e que possamos nos encontrar num futuro próximo em outras oportunidades de aprendizado. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Eu que agradeço a todos pela presença, né? Ficou aqui 1h30 aqui. E com certeza teremos próximos eventos. Tchau, gente, muito obrigado. E bom continuação de evento, né? Deve ter mais. Eu não prestei atenção, mas tem mais para amanhã, não é? Temos programações hoje, amanhã e sexta. Tá. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau. Ok, Roberto, eu vou te convidar, eu vou incluir esse e-mail seu lá naquele outro Meet que a gente estava, ok? Estou saindo aqui desse e te chamo lá no outro. Ah, não, esse aqui é o que a gente já estava, disfarce. Sueli, eu vou parar a gravação, então. Sim, Mara, pode parar. Já estou saindo aqui também. Eu vou lá para o outro Meet com o Roberto.